policial nega se infiltra na fazenda e revela um segredo chocante que mudará tudo. A bruma da manhã se ergueu lentamente sobre os campos verdes e dourados da fazenda Boa Vista, localizada no interior do Brasil, como um véu de mistério. A visibilidade era curta, mas as visões que se formavam na mente da investigadora Ana Clara eram bem mais nítidas. Sua nova identidade? Uma mera funcionária da propriedade. Mas seu verdadeiro objetivo estava oculto sob uma pele que não era sua. Os rumores sobre os poderosos fazendeiros locais a tinham levado ali, que seu instinto aguçado lhe dizia que a verdade era mais profunda do que as raízes das árvores centenárias que cercavam a fazenda. Os sussurros de corrupção e tráfico de influência a atormentavam enquanto ela caminhava em direção ao desconhecido. Ana se movimentava com a sutileza de uma sombra, observando cada gesto, cada olhada furtiva dos moradores locais. O que deveria ser um lugar pacífico, repleto de gado e colheitas abundantes, logo se transformou em um labirinto de segredos obscuros. O proprietário da fazenda, um homem carismático chamado Miguel, parecia ser o centro de tudo. Ele tinha um sorriso que poderia iluminar a noite, mas havia algo nos olhos dele que a deixava inquieta. O jeito como ele falava com os empregados, os silêncios prolongados após uma risada, tudo isso ecoava em sua mente. Enquanto explorava a imensidão da fazenda, Ana encontrou uma passagem secreta em um galpão desgastado. O odor de mofo e ventilação estagnada a envolvia e seu coração acelerava. O que poderia haver ali? Ao entrar, ela se deparou com um mural de fotos de crianças. Cada imagem carregava um olhar perdido. O nó na garganta de Ana se apertou. O desaparecimento de crianças não solucionado nos arredores a atormentava desde a infância. Ela havia crescido ouvindo sua mãe falar sobre os meninos que desapareciam. E agora, de repente, a história puxava novamente. Ela virou-se abruptamente, sentindo uma presença. O velho José, um dos trabalhadores mais antigos da fazenda, a observava com um olhar que poderia cortar o silêncio. Você não deveria estar aqui, moça. Este lugar não é para pessoas curiosas, ele disse em tom grave. Ana sabia que tinha feito uma escolha arriscada, mas não poderia recuar. O que estava em jogo era maior. Era a vida de pessoas inocentes e a verdade que sua própria família tentava enterrar. Com a pressão aumentando, ela começou a perceber que seus aliados poderiam ser seus inimigos, e vice-versa. Mais uma vez seu coração disparou, quando recebeu uma mensagem anônima. Cuidado com quem você confia. Você está mais perto do que pensa. Uma perturbação crescente a envolveu, e a sensação de que o verdadeiro inimigo poderia estar mais próximo ameaçava sua sanidade. Até onde ela iria para expor a verdade, sem perder quem realmente era? Ana se via em uma corrida contra o tempo, e cada novo segredo revelado se tornava um peso em seus ombros. Em meio a essa confusão, uma pergunta queimava em sua mente. Quem realmente estava por trás de tudo isso? E qual seria o preço que pagaria para descobrir a verdade? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana estava paralisada, com o coração martelando no peito. O olhar austero do velho José a envolveu como uma armadilha. Esse lugar não é para pessoas curiosas, ele repetiu, e uma onda de frio percorreu suas costas. O que ele sabia? O que mais estava escondido naquele galpão empoeirado? Mas antes que pudesse prolongar o pensamento, um estrondo ressoou na entrada do galpão. As portas foram arremessadas para o lado de fora. Miguel, com seu sorriso encantador, agora estava coberto de um nervosismo inquietante. Ele desembarcou de um jipe preto, seus olhos parecendo chamas. José, o que você está fazendo com ela? A questão ressoou como um trovão. Ela não deveria estar aqui, Miguel. Este lugar é perigoso. A voz de José, antes firme, agora tremia um pouco. Miguel se virou para Ana e o calor da tensão fez o ar parecer pesado. O que você viu? Ele perguntou. O tom suave desaparecendo. Era um aviso disfarçado de preocupação, e Ana soube, naquele instante, que as cartas estavam prestes a serem jogadas na mesa. Vi o mural. A verdade saiu arrastada como um peso. A expressão de Miguel mudou num instante. Indisfarçado, um brilho de pânico atravessou seus olhos. Você não pode contar a ninguém, Ana, ninguém. Mas enquanto ele falava, um estalo ecoou através do galpão. O velho José se virou abruptamente, a expressão em seu rosto se contorcendo em horror. Não, isso não está acontecendo. Eles estão aqui. Ele murmurou. E antes que Ana pudesse processar, o chão começou a tremer. A porta do galpão foi aberta com violência e um grupo de homens entrou, armados e com olhares gélidos. Ana sentiu o pânico subir pela garganta, enquanto Miguel instintivamente se posicionava à sua frente, defendendo-a. Afastem-se! Ele gritou. Mas as sombras do passado agora se erguiam. Um deles se aproximou, um homem que Ana reconheceu das notícias. Miguel, você acha que pode proteger alguém agora? Todos os olhos estão em você. O homem riu, um riso que enviou um arrepio pela espinha de Ana. Você pensou que poderia esconder as evidências para sempre, não é? Mas temos algo seu. No som das palavras, Miguel endureceu o olhar, revelando um lado que Ana nunca tinha visto. A bravura que antes o tornava atraente agora parecia uma máscara bem ajustada sobre uma alma atormentada. Não! Miguel gritou, mas o homem deu um passo à frente, mostrando um envelope manchado de sangue. A imagem de uma criança. O olhar vazio novamente. Essa é sua preciosa evidência, Miguel. A mesma que você tentou encobrir. Ana ficou em estado de choque. O que Miguel tinha a ver com isso? Você está mentindo! Ela gritou, sem saber em quem acreditar. Mas a verdade do que estava diante dela começava a se desenrolar, pesada e opressiva. Miguel olhou para Ana e o que antes era um sorriso entre sombras agora se transformou em desespero. Ana, escute-me. Ele parou e o silêncio se espessou. O grupo se aproximava e a tensão vibrava como um fio prestes a romper. Então, em um movimento rápido, um dos homens puxou uma arma. E não havia mais volta. A mente de Ana rodava. Ela se viu entre pessoas que eram, até momentos antes, figuras desconhecidas.
Em quem confiar? Quem era Miguel realmente? As respostas, um labirinto de mentiras. E no fim, enquanto o barulho da batalha se intensificava, Ana gritou, mas não havia certeza em sua voz. O que você escondeu, Miguel? O que mais está por trás disso? A pergunta ecoou no ar e a conclusão parecia próxima, mas tudo ainda estava enevoado. O que ela descobriria a seguir? As peças do quebra-cabeça grudavam em seus dedos, enquanto o mundo ao redor desmoronava e a verdade parecia à vista. Mas qual seria o preço desta revelação? Miguel estava prestes a abrir a boca novamente, mas o homem que tinha o envelope manchado de sangue se adiantou, interrompendo com um sorriso escarninho. Você não pode salvar ninguém, Miguel. Não agora. Ele gesticulou casualmente com a arma e Ana sentiu o estômago revirar. A intensidade do momento fazia o tempo parecer lento. O medo era quase palpável. Então, tudo mudou em um instante explosivo. O velho José, em um movimento inesperado, deu um passo à frente, enfrentando os homens armados. Chega! Vocês não podem levar mais uma! O grito ressoou como um trovão na sala e fez todos se calarem por um momento. Ana ficou... atordoada. O que José teria a dizer? Que mais havia nesse segredo? Mas as perguntas evaporaram quando um dos homens começou a rir. Um riso cruel, quase como se estivesse zombando de todos ali. Você acha que é um herói, José? Tanto tempo cuidando dos segredos da fazenda e agora você está pronto para se queimar. O velho recuou um passo, a bravura derretendo-se como cera. Os olhos de José encontraram Diana e ela sentiu um aperto no coração. Ele sabia mais do que estava deixando transparecer. Se você descobrir, será o fim para todos nós, ele murmurou. E o desespero em sua voz era real. Ana não tinha ideia do que estava acontecendo, mas a tensão aumentava. Miguel virou-se para José com fúria. O que você sabe? Me diga agora! Foi nesse momento que a verdade começou a surgir. A porta atrás dele se abriu com um estrondo e uma mulher apareceu, sua presença cortando a atmosfera pesada. Era Clara, a irmã de Miguel, que todos pensavam estar desaparecida há anos. A expressão dela era de choque, mas também de determinação. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, sua voz firme. Miguel congelou. O olhar dele se transformou. Clara, o que você está fazendo aqui? Eu não vou mais me esconder! Ela avançou, ignorando os homens armados. Você fez coisas terríveis, Miguel. E eu não vou deixar você continuar. A declaração dessas palavras era como uma bomba. Ana ficou confusa, enquanto o mundo ao seu redor pareciam girar. Quem era Clara realmente? Por que ela parecia tão decidida? As respostas que Ana buscava estavam se desenrolando na sua frente, como um rolo de linha embaralhado e cheio de nós. Os homens armados pareciam perceber que a situação estava além do que haviam planejado. Essa mulher não é quem vocês pensam, disse um deles, com um olhar de desdém, apontando para Clara. Ela não deveria estar viva. As palavras deixaram Ana em estado de choque. O que quer que tivesse acontecido nos anos que Clara havia desaparecido, agora parecia mais sombrio do que qualquer coisa que Ana pudesse imaginar. Miguel estava paralisado, seu rosto pálido. Isso não é possível! Nesse momento, Ana percebeu.
Todos ali estavam ligados por um fio invisível de segredos e mentiras. Uma rede de manipulação tão densa que ela mal conseguia respirar. Se Clara era a chave que poderia abrir as portas de um passado obscuro, então onde isso deixava Ana? Uma luz explodiu de um dos jipes do lado de fora, iluminando a cena com uma intensidade cativante. Foi hora de agir, e Ana cedeu uma decisão. Ela disse: agora é o momento, a voz tremendo, mas firme. Não vamos mais viver na escuridão. O olhar de todos se voltou para ela, e a confusão se espalhou como fogo. Mas Ana sentia a urgência. O que mais estavam escondendo? Como a história de Clara se entrelaçava com todos os outros. Uma sirene soou a distância, uma advertência de que a polícia estava chegando. O tempo estava se esgotando e enquanto a tensão aumentava, um novo dilema se apresentou. Se cada um deles tinha algo a esconder, como seria a verdadeira luta entre o bem e o mal? Ana se virou para Miguel, uma faísca de determinação nos olhos. Vamos encarar isso juntos ou nem todos sairão vivos. As palavras pairaram no ar, pesadas e carregadas de expectativa. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas em que custo? A resposta não era apenas uma questão de sobrevivência, mas de redescobrir quem eles realmente eram. A batalha recém-começada os levaria a descobrir segredos que poderiam mudar tudo. E a qualquer momento, o chão sob seus pés poderia desmoronar. Ana demorou um instante a processar tudo o que estava acontecendo. O olhar de Miguel se tornara uma tempestade de emoções. Ela percebeu que a atmosfera carregada não era apenas um confronto. Era um desfile de verdades que se desnudavam diante de todos. E entre o pânico na sala, um novo elemento parecia prestes a se revelar. Miguel virou-se para Clara, seu rosto pálido como uma sombra. Você não deveria estar aqui, Clara. Estava claro que eles estavam atrás de você. Ele agia como se estivesse tendo uma batalha interna. A tensão aumentava e Ana sentia que havia um vulcão prestes a entrar em erupção. Vamos, Miguel! O que você tem escondido? A voz de Clara cortou o ar, firme e resoluta. Você me traiu e escondeu a verdade. O que mais você sabe sobre o que aconteceu com as crianças? Com a sirene se aproximando, a urgência fez com que todos falassem ao mesmo tempo. Os homens armados, perdidos entre o temor e a raiva, começaram a oscilar, como se a tensão estivesse desmontando suas ameaças. Mas antes que alguém pudesse falar, Ana, em um gesto de desespero, puxou Miguel pelo braço. Você vai acabar com isso agora, ou todos vão perder. E foi nesse instante que tudo mudou. Um grito agudo rasgou o ar. Miguel! O eco vinha de fora do galpão. Todos congelaram. Era um grito conhecido, uma voz que Ana não esperava ouvir ali. Ela girou a cabeça e viu. Era a mãe de Miguel, Helena, que apareceu na entrada, pálida e de olhos arregalados. Você não pode fazer isso, filho. Não agora. A revelação atingiu Ana como um soco no estômago. Miguel estava escondendo muito mais do que parecia. O que está acontecendo, Helena? Ele gritou, a incredulidade em sua voz, tão clara quanto o desespero. Cala a boca, Miguel, disse Helena, já se aproximando com um olhar aterrorizado e determinado. A magra verdade precisa vir à tona, antes que seja tarde demais. O ambiente ao redor pairava pesadamente. Clara fez uma pausa, os olhos desgrudados de Miguel, tentando entender a nova dinâmica. Ela olhou para a mãe e depois para o irmão, a incredulidade se transformando em horror. O que você sabe? Mãe,
Helena respirou fundo, como se estivesse prestes a soltar um peso insuportável. Há anos estamos escondendo isso. Não era você, Miguel, que estava apenas tentando proteger sua irmã. Você também estava alimentando sombras, escondendo verdades sombrias. Eu fiz o que pude para mantê-la afastada. Então, a atmosfera mudou radicalmente. Os homens armados, confusos, começaram a hesitar. Miguel, por um momento, pareceu desmoronar sob a luz das revelações. O que você está dizendo, mãe? O que tem a ver com as crianças? Helena se virou para Ana, seu olhar encontrando o dela. Um reconhecimento silencioso. Você é a única que pode concluir o que começamos. Aquele mural, cada criança tinha um destino. E Miguel? Ele? As palavras afogaram-se em um grito de horror coletivo quando o jipe negro que estava estacionado ao longe não só acendeu as luzes, mas se tornou um foco de atenção. Uma figura pálida e endiabrada saiu de dentro, seu rosto escondido sob uma máscara. Vocês estão todos descendo pela escuridão. Como vou sair agora? A cena se transformou em caos. Os homens armados começaram a recuar, uma sensação de perda total, enquanto a verdade se aprofundava em cada um deles. Ana ficou paralisada. O que essa nova figura representava? Quem realmente estava controlando os fios dessa teia macabra? Enquanto tudo se desenrolava como um filme horrível, o olhar penetrante da mulher mascarada encontrou o de Miguel. Você pensou que poderia nos escapar? O jogo não acabou, não até a última verdade ser revelada. Portanto, num momento de pura suspeita, Ana percebeu que a luta não era apenas pela vida, mas pela essência do que realmente eram e quem realmente tinham se tornado. A cena explodiu em decisões rápidas e o peso da revelação pairava, devastador. Um mistério profundo, um filme sem final, mas a busca pela verdade estava cada vez mais próxima. E o preço a pagar seria mais do que poderiam imaginar. Miguel olhou para a mulher mascarada, um misto de terror e raiva em seu rosto. O que você quer de nós? A dúvida pairava no ar, como o cheiro de fumaça de um incêndio distante. Clara o encarou, seus olhos brilhando como brasas, enquanto a tensão aumentava. Eu quero que o jogo continue. A voz da mulher soou fria e desdenhosa. Toda essa história é mais do que apenas a vida escondida de algumas crianças. É sobre poder, controle e, claro, segredos de família. Uma verdadeira herança. Helena, sem perder tempo, gritou: Não se atreva a tocar em meu filho! Você não pode ameaçá-lo! O medo em sua voz era palpável, ecoando pela sala. Miguel a olhou, um fio de culpa surgindo em seu rosto, enquanto ela continuava. Tudo o que fiz foi tentar proteger você, Miguel. A verdade virá à tona, e você não vai suportar isso. Ana observava tudo, o coração batendo descompassado. Ela percebeu que cada palavra deles era um elemento de um quebra-cabeça maior que ela ainda não conseguia entender. O que realmente estava em jogo? Que verdades sombrias eles estavam escondendo? E então a mulher mascarada sorriu, uma expressão desconcertante. Eu não sou a única que tem um segredo, não é mesmo, Miguel? A revelação pairava como nuvem prestes a desabar. Você achou que tinha controlado tudo, mas a verdade sempre encontra um caminho. Clara estava em pé, o olhar fixo na máscara. O que você sabe sobre o que realmente aconteceu com as crianças? Você tem que nos dizer! Sua voz cortava o ar como um punhal, e a urgência era palpável. Muitas crianças foram levadas.
mas poucos sabem o que realmente aconteceu com elas. Seja a chave para desvendar tudo isso. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. As palavras pareciam uma bomba prestes a explodir. O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu quase como um sussurro. Foi quando o grupo armado começou a se mover, os rostos endurecidos pela hesitação. O homem que havia zombado de José agora olhava para Miguel com um misto de raiva e desconfiança. Você não pode esconder para sempre, Miguel. As evidências estão por toda parte. Você só precisa decidir de que lado quer ficar. De repente, antes que alguém pudesse reagir a essa revelação, a mulher mascarada puxou uma corda. O barulho de cliques ecoou pelo galpão e a atmosfera se tornou insuportável. Se você não fizer a escolha certa, todas as suas mentiras vão vir à tona em questões de minutos. A tensão quase palpável se transformou em pânico. Não, não pode ser! Miguel gritou, sua voz repleta de desespero. Eu não posso deixar que isso aconteça. Seus olhos procuraram os de Ana e ela percebeu que a fragilidade dele revelava um lado que nunca tinha visto. Um homem preso em erros e segredos. Com isso, a mulher baixou a máscara. O rosto dela era familiar, mas Ana não conseguia colocar o nome. O choque passou por todos como um raio. Sou eu, Sofia, sua antiga amiga, Miguel. As palavras caíram como uma pedra no lago da incerteza. A Sofia? Miguel balbuciou confuso. Mas você está morta. O ar ao redor dele se encheu de murmúrios e a incredulidade era visível em todos os rostos. Mortas? Ou apenas perdidas? Sofia continuou, um sorriso amargo nos lábios, enquanto a realidade se tornava mais estranha. Você não sabia que eu sabia sobre tudo, não é? Que você estava envolvido nesse circo de horrores. O que você fez, Miguel, foi horrendo. Ela se virou para Clara. E os segredos que mantivemos também a envolvem. Querida, a verdade sobre sua origem ainda está por vir. A sala parecia girar. Ana agora sentia que a areia sob seus pés estava se movendo rapidamente. Todos ali tinham segredos que poderiam mudar tudo. O que você quer dizer com isso? Ana forçou suas palavras. Sua mente fervilhando. O olhar de Sofia era fixo, como se conseguisse ver através da pele das pessoas. Só quero que vocês percebam que não há como escapar. As teias do passado sempre voltarão para nos pegar. E agora, Miguel, seu momento de decidir chegou. Você vai lutar pela sua família ou pela verdade? Justamente nesse momento, uma explosão sacudiu o galpão. As portas se abriram com a força de um furacão e figuras encapuzadas entraram. O caos reinando mais uma vez, como se tudo estivesse se desenrolando em um filme de terror. Mas aquela nova reviravolta deixou Ana em estado de choque. Quem eram eles? O que realmente estava acontecendo? E como o passado de Miguel e Clara se entrelaçava com a verdade, que agora parecia prestes a ser revelada? A realidade estava se moldando rápido demais. E Ana percebeu que, no centro de toda aquela confusão, havia um ponto crucial, que poderia ser a resposta para tudo, ou a própria condenação deles. Essa batalha estava longe de acabar, e a complexidade da verdade apenas havia começado a se desfazer. Miguel olhou para a mulher mascarada, seu rosto se contorcendo em desespero. Sofia, você não pode estar aqui. Isso não faz sentido. A sala se encheu de murmúrios.
a tensão carregada fazendo cada um deles conter a respiração. Ana sentia a adrenalina pulsar em suas veias. O ar parecia pesado com segredos não ditos. Já era muita coisa para processar. E Sofia aparecendo do nada só tornava tudo mais complicado. Você acha que tem controle, Miguel? Sofia respondeu, a voz cortante. Você escondeu a verdade, mas a verdade sempre vem à tona. A declaração ecoou como um trovão e incerteza se espalhou pelo grupo. Miguel estava claramente lutando contra algo muito maior que ele mesmo. Esperem um momento. Clara interveio, seu olhar incisivo saltando de um lado para o outro. O que você sabe sobre o que aconteceu com as crianças, Sofia? Fale agora! Sua determinação cortou a atmosfera tensa como uma faca. Sofia sorriu, mas não como o calor de uma velha amiga. Acredita que a verdade é só uma história que alguém conta? Ela é bem mais do que isso. E Miguel, ele está mais envolvido. O que você imagina? As palavras foram como um golpe na forma de um soco. O que ela queria dizer? Miguel parecia prestes a explodir. Sofia, não estou mais no jogo que você descreve. Você está errada. Ele estava quase suplicando, mas havia algo em sua voz que não condizia com a confiança que ele costumava exalar. Então, em um movimento súbito, o homem que tinha zombado de José avançou. A verdade, Miguel, você vai ter que encarar. Atrás daquela máscara existe um segredo. O que você fez não é só sobre você. Ele parecia saber mais do que deveria. O olhar de Miguel escureceu e Ana sentiu um arrepio correr pela espinha. Antes que alguém pudesse responder, outro barulho estrondoso ecoou de fora. O chão parecia vibrar e a porta do galpão se estilhaçou com um impacto brutal. Uma figura encapuzada irrompeu, um homem que Ana nunca tinha visto. Mas sua presença era aterradora. Ele segurava uma metralhadora e apontou para eles, os olhos frios como gelo. Temos que acabar com isso, agora! Ele gritou e um frenesi tomou conta do grupo. Todos começaram a se mover, mas o caos se espalhou como fogo em palha seca. Ana se viu no meio da confusão. Os rostos se misturando e a tensão disparando. Miguel se colocou na frente de Clara, mas não era ele quem estava no controle. O homem encapuzado riu, um riso sádico que gelou o sangue de Ana. O pequeno herói agora precisa decidir. Vai proteger a irmã ou a verdade? O eco das palavras soou como um aviso. A verdade! A verdade! O que realmente Miguel tinha escondido? E por que esse homem parecia saber tanto sobre eles? Antes que pudesse pensar, o grupo armado tomou posição. E Miguel olhou de volta para Sofia com uma mistura de fúria e confusão. Não faça nada, Miguel! Lembre-se do que aconteceu! Sofia gritou e Ana ficou boquiaberta. O que tinha acontecido? Havia muito mais em jogo. E a revelação pendeu no ar, esperando para ser exposta. Então, inexplicavelmente, uma explosão de luz explodiu do jipe do lado de fora, como um flash de um evento inesperado. O som de sirenes envolveu o galpão enquanto sombras dançavam. Na luz repentina, tudo em volta começou a desmoronar. Corra! Miguel gritou, mas não era para qualquer lugar. A nova multidão que invadiu o galpão não parecia ser amiga, mas os sussurros de Sofia ecoaram na mente de Ana. A verdade sempre encontrará um caminho. Em meio à confusão, Ana sentiu algo frio tocar sua pele, um objeto em suas mãos. E nesse momento, tudo se cristalizou. O peso da verdade.
da culpa, da responsabilidade estava se moldando em algo que ela não poderia ignorar. Mas o que exatamente isso significava? O que estava prestes a ser revelado? Segurem suas posições! O homem encapuzado gritou, e Ana percebeu. A revelação que se aproximava não era apenas sobre Miguel. Era sobre todos eles. Enquanto o caos aumentava, um novo pânico dominava. O que realmente estava escondido atrás de cada máscara, cada segredo? A verdade que se aproximava usava sua própria forma de opressão, prestes a desabar sobre eles. E Ana sabia que a luta estava apenas começando. Poderia a verdade realmente mudar tudo? Ou eles estavam condenados a se perder nas suas próprias sombras? O ambiente estava em frenesi. A distância aumentava entre os gritos e os tiros ecoando no galpão. E Ana não sabia para onde olhar. O homem mascarado empunhava a metralhadora. E cada segundo parecia uma eternidade. O caos tomou conta de todos, e a urgência era palpável. Miguel, a verdade! Olhou para ele, esperando que ele soubesse o que fazer. Mas Miguel estava paralisado. Ele encarava Sofia, sua antiga amiga, com um olhar que misturava pânico e trauma. Sofia, por favor, não é o que você pensa. Sofia parecia impassível. Você está errado, Miguel. Você teve orientação desde o início, e agora essa é a última chance. Naquele instante, tudo parecia se concentrar em um único ponto, como se o mundo fosse colapsar sobre eles. Então, um estrondo repentino explodiu do lado de fora. Um veículo enorme atravessou a entrada do galpão, criando uma abertura de barragem. A poeira levantou-se numa nuvem, e por um momento todos ficaram em silêncio, ofuscados pela luz do sol que entrava massivamente, como um feixe de esperança após a escuridão. Ana fechou os olhos por um instante. Enquanto sentia a adrenalina pulsar em suas veias, e então, no meio da confusão, uma voz conhecida ecoou. Pare! Não se mexam! Era a voz de Rafael, o irmão de Ana, que aparecia em um uniforme de polícia, seguido de outros oficiais. Miguel respirou aliviado, mas a tensão ainda permanecia no ar. Estamos aqui para desmantelar esse esquema. Rafael gritou, apontando a arma para o homem mascarado. Agora, todos para o chão! A confusão se transformou em uma dança frenética e a polícia começou a levar o controle da situação. Mas quando Ana se virou para checar Miguel, algo se desdobrou de forma chocante. O homem encapuzado, mesmo sob a pressão, começou a rir. Vocês acham que isso acaba aqui? Eu não sou o verdadeiro problema. O ar ficou pesado. E o silêncio foi cortado apenas pela voz do homem, como se tivesse uma bomba prestes a ser revelada. E então, numa reviravolta devastadora, ele se virou para Miguel e disse: Você estava a par de tudo isso. Se você não tivesse se envolvido com o que não deveria, nada disso estaria acontecendo. Ana sentiu o chão ficar mais firme e questionou. O que era isso? O homem mascarado parecia saber algo que ninguém mais sabia. Miguel ficou branco, como se a vida tivesse se esvaído dele. Você está mentindo! Não pode ser verdade! A incredulidade em sua voz era angustiante, mas o homem estava apenas aquecendo o clima. Ah, Miguel, você não percebe? Eu sei que você não quis se envolver, mas essa escolha foi proferida por sua própria mão. O queixo de Miguel caiu e a realidade do que ele tinha feito começou a ressoar. Sofia, você sabia disso?
Ana perguntou, a voz trêmula, se Sofia estava realmente por trás de tudo. Onde isso deixava Miguel? O que mais você sabe? E o que Sofia realmente tinha feito? Nesse momento, Rafael, com uma expressão pesada, confirmou: todos têm um preço, Ana. A verdade é que a corrupção corre mais fundo do que pensávamos. A revelação sugara o ar dos pulmões de Ana, e ela observou Miguel, agora cercado pela sombra de suas mentiras. Não! Não pode ser verdade! Ele gritou, enquanto as palavras de Rafael ecoavam em sua mente. Todo mundo estava olhando tão fixamente para ele que ela sentiu a pressão de todos os olhos se acumulando. Ana não sabia o que pensar. Quem era Miguel realmente? O rosto dele, normalmente tão seguro, agora estava cheio de desespero. E foi nesse turbilhão de emoções que se ouviu um grito. Clara, que até então estava em uma luta silenciosa, saltou. Eu sei, Miguel! Você não tem culpa! Não importa o que tenha feito! Os ânimos se acirraram novamente. O que você está dizendo, Clara? Como pode confiar nele agora? Ana exclamou, mas um espirro de esperança começou a florescer. Talvez exista uma saída. Mas antes que pudesse terminar, outra explosão novamente balançou o chão. O tumulto crescia e o verdadeiro jogo estava longe de acabar. A tensão se acumulava. E Ana compreendeu, de repente, que tudo o que acreditava estar claro se tornara um emaranhado de mistérios. Uma verdade não dita vai vir à tona e será devastadora. O homem mascarado deixou escapar antes de ser cercado pela polícia. No meio do caos, o passado se erguia como uma sombra, e Ana sabia que a única coisa certa era que nenhuma resposta viria de mãos abertas. Elas estavam apenas rasgando um novo capítulo de mentiras. A cada segundo, a realidade parecia se afastar, e o preço a pagar por isso ainda estava por vir. O ambiente estava em frenesi. A distância aumentava entre os gritos e os tiros ecoando no galpão. E Ana não sabia para onde olhar. O homem mascarado empunhava a metralhadora, e cada segundo parecia uma eternidade. O caos tomou conta de todos, e a urgência era palpável. Miguel, a verdade! Ana olhou para ele, esperando que ele soubesse o que fazer. Mas Miguel estava paralisado. Ele encarava Sofia com um olhar que misturava pânico e trauma. Sofia, por favor, não é o que você pensa. Sofia parecia impassível. Você está errado, Miguel. Você escondeu a verdade. Mas a verdade sempre vem à tona. As palavras foram como um trovão. O ar ficou pesado com a eletricidade da revelação iminente. Esperem um momento. Clara interveio, firme. O que você sabe sobre o que aconteceu com as crianças, Sofia? Fale agora. Sua determinação cortava a atmosfera tensa como uma faca. Sofia sorriu, mas não como o calor de uma velha amiga. Acredita que a verdade é só uma história que alguém conta? Ela é bem mais do que isso. E Miguel, ele está mais envolvido do que você imagina. As palavras foram como um golpe. O que ela queria dizer? A sala estava prestes a se romper em uma tempestade. Miguel parecia prestes a explodir. Sofia, não estou mais no jogo que você descreve. Você está errada. Ele estava quase suplicando. O homem que tinha zombado de José avançou. A verdade, Miguel, você vai ter que encarar. Atrás daquela máscara existe um segredo, e o que você fez não é só sobre você. Sofia, você sabia. Isso!
Ana perguntou, a voz trêmula, se Sofia estava realmente por trás de tudo. Onde isso deixava Miguel? O que mais você sabe? A tensão se acumulava em torno deles. Um fio prestes a se romper. Então, uma explosão de luz explodiu do jipe do lado de fora, como um flash de um evento inesperado. O som de sirenes envolveu o galpão enquanto sombras dançavam na luz repentina. Rafael, o irmão de Ana, apareceu em um uniforme de polícia, seguido de outros oficiais. Temos de acabar com isso, agora! Ele gritou. Miguel respirou aliviado, mas a tensão ainda permanecia. Estamos aqui para desmantelar esse esquema, Rafael gritou, apontando a arma para o homem mascarado. Todos para o chão! A confusão se transformou em uma dança frenética. Mas quando Ana se virou para checar Miguel, algo se desdobrou de forma chocante. O homem mascarado começou a rir. Vocês acham que isso acaba aqui? Eu não sou o verdadeiro problema. O ar ficou pesado e o silêncio foi cortado apenas pela voz do homem, como se tivesse uma bomba prestes a ser revelada. E então, com um movimento ágil, ele retirou a máscara. O rosto dele era de alguém que Ana conhecia. O universo desmoronou ao redor dela. Tiago era seu velho amigo, e seu olhar estava cheio de ódio e revelações. Sim, Ana, eu sempre estive aqui, puxando as cordas de todos vocês. O choque foi ensurdecedor. Como Tiago poderia estar envolvido? Ele havia sido o amigo. Leal, o garoto que sempre parecia ter um coração bom. Você? Mas por quê? As palavras mal saíram dos lábios de Ana. Porque a verdade nunca foi uma escolha. Era um destino. A missão de minha família era manter você longe disso. Longe do que realmente está acontecendo aqui. O olhar de Tiago era intenso. E o desespero misturava-se com algo mais. Talvez uma centelha de esperança. Miguel, o sussurro de Ana cortou o ar. O que você sabe? O que ele está dizendo? Miguel olhou para Tiago. As peças de sua vida começando a se encaixar de forma aterradora. Isso não pode estar acontecendo. Eu não sabia. É por isso que você se envolveu. Você estava tão certo de que poderia controlar tudo. Mas ninguém escapa do destino. Tiago se virou para os policiais, uma expressão de desprezo moldando seu rosto. Vocês acham que podem simplesmente entrar aqui e desmantelar tudo? Eu sou a última linha de defesa. A sala começou a girar. Os olhares se cruzaram, cada um preso no emaranhado de revelações. O que mais Tiago tinha escondido? O que isso significava para Miguel, para Clara, para Ana? Se você não está feliz com a verdade agora, espere apenas até o que vem pela frente. As palavras de Tiago pairaram no ar, pesadas e cheias de ameaça, em um instante. A segurança deles desmoronou, o labirinto de mentiras se expandindo. E enquanto Ana sentia a terra se abrir sob seus pés, uma pergunta queimava em sua mente. Até onde a lealdade vai? Quando a verdade tem um preço tão alto? As sirenes se aproximavam e o caos estava prestes a se intensificar. As consequências disso tudo amaldiçoavam seus corações, enquanto um novo capítulo de suas vidas se abria. E a dúvida sobre quem realmente eram aumentava a cada segundo que passava. Miguel olhou para a mulher mascarada e o peso do que acontecia se acumulava em seu coração. Tiago! A incredulidade em sua voz se misturava ao pânico. Hã? Você está vivo? Sim, Miguel. Eu sempre estive aqui observando você.
A voz de Tiago ecoou, carregada de ressentimento e um toque de desespero. E agora vocês precisam entender que a verdade é um labirinto mortal. Ana sentiu um nó na garganta. O que Tiago queria dizer? Havia tantas camadas nessa história que parecia nunca ter fim. Mas por quê? Por que tudo isso? Ela não conseguia acreditar que o garoto que conhecia tinha se tornado esse antagonista. Os policiais cercavam os homens encapuzados, mas a tensão era tanta que parecia que o ar ia se romper. Tiago avançou um passo, ainda com a metralhadora na mão. Ninguém pode deixar esse lugar antes de enfrentar suas próprias mentiras. Ele gesticulou, e seu olhar percorreu o grupo. O silêncio agora era mortal. Miguel estava com a expressão pálida, e Clara se aproximou dele, tentando entender. O que você estava escondendo, Miguel? O que mais precisa ser revelado? A voz dela tremia de emoção, e tudo parecia um pesadelo. Então a cena desmoronou de forma surpreendente. Um clarão estonteante preencheu o galpão quando Tiago pressionou um botão em seu cinto. A verdade não está apenas nas palavras, mas nos ecos do passado. Um estrondo metálico começou a se formar, e o chão sob os pés de todos começou a tremer. Ana mal podia acreditar. Uma porta secreta, que parecia uma simples parede, se abriu com um barulho aterrador. Uma escada levou para um andar abaixo deles. Miguel, espera! Ana gritou, mas já era tarde. Impulsionado por pânico e adrenalina, Miguel se lançou para a entrada da escada. Clara rapidamente o seguiu, enquanto Rafael e os outros policiais tentavam manter o controle da situação. Não! Voltem! Tiago urgiu, mas suas palavras foram abafadas. A tensão se elevou e o galpão começou a ficar desmoronando. Ana ficou paralisada, mas o instinto de sobrevivência gritou para ela agir. Com um movimento brusco, um dos homens encapuzados se virou para Tiago. Você não pode permitir isso, Tiago. O homem assumiu uma postura de defesa. Você sabe o que está em jogo. Ele estava suando, o rosto transbordando de medo e nervosismo. Ana percebeu que havia algo muito mais profundo acontecendo ali. Havia traições, segredos e uma história que se desdobrava em 1000 direções. Como assim? O que está em jogo? Ana perguntou horrorizada. Mas Tiago estava fixo na escada, sua mente girando em um frenesi que parecia assustador. Miguel! Clara! Voltem! Agora! Vocês não sabem o que está lá! Então, tudo aconteceu de uma vez. Com um barulho ensurdecedor, uma explosão ressoou de dentro da escada. O galpão tremeu, fazendo os policiais vacilarem. As luzes começaram a piscar e a fumaça invadiu o espaço. O caos reinava entre eles. Uma presença forte invadiu o ambiente e a mulher mascarada passou por todo o tumulto. Você não pode escapar da verdade, Miguel. O que está escondido ali pode mudar tudo. Desesperada, Ana olhou para Tiago. O que está acontecendo? O que vocês sabem que eu, não sabemos? Era como se o mundo estivesse desaparecendo em torno dela. E num momento de pura desespero, Tiago segurou a metralhadora, apontando para tudo e todos. Então, ouçam! O segredo que guardamos foi mais do que uma traição. É um legado de dor, e agora está prestes a vir à tona. O tempo pareceu parar. Uma revelação que poderia mudar cada vida na sala pairou no ar. O que mais estava escondido? Eu sou... Tiago hesitou, a voz prendendo-se na garganta. E com um último suspiro ele soltou.
Eu sou o responsável por tudo isso. As palavras rolaram como um trovão, transbordando de culpa. O chão abaixo deles parecia se abrir, levando tudo consigo. Uma onda de choque percorreu os rostos ao redor. Desespero, dor, perda. Era como se o tempo tivesse estancado. Ana se sentiu frágil. Como assim? O que Tiago tinha a ver com esse jogo? Os olhos dela se arregalaram quando percebeu. O que ele havia feito? Qual era a verdadeira história? Enquanto a fumaça envolvia o galpão e os ecos da traição pairavam no ar, a única certeza era que tudo havia mudado. E agora, como ficariam todos eles? O que mais estava por vir? E quem sairia daquela situação com vida? Tiago olhou nos olhos de Miguel e um peso imenso pairou sobre seus ombros. Eu sou o responsável por tudo isso! As palavras despejavam um manto de choque na sala. O ar ficou pesado e Miguel, ao ouvir aquilo, sentiu o estômago chocar-se. Ele só conseguia pensar em Clara, em Ana, e no que essas palavras significavam para eles. Você, o que você quer dizer com isso? Miguel gaguejou, fazendo força para entender o que estava por vir. A verdade começava a se desdobrar naqueles momentos tensos. Eu sempre soube o que acontecia aqui, Tiago confessou, e por muito tempo eu fui seu amigo. Mas a verdade é que eu nunca estive do seu lado. Sempre fui enviado para observar e garantir que você não destrua tudo o que temos. A raiva em sua voz refletia um conflito interno profundo. Os tiros e o som da sirene agora pareciam distantes, enquanto o público observava a cena devorar a realidade em tempo real. Clara segurou a mão de Miguel, a tensão aumentando entre eles. Miguel, isso não pode ser verdade. Espere, você não é assim. Não é? Sua voz tremia. É como se o mundo estivesse em câmera lenta. Um desespero tomou conta do grupo quando a porta para a escada secreta começou a se fechar. Miguel trocou olhares com Ana e Clara, determinando uma saída, uma reação. Ele não poderia deixar Tiago ganhar. Não! Espere! Nós podemos resolver isso! O grito de Miguel ecoou, mas a silhueta de Tiago se dissolve nas sombras da porta. Na verdade, nunca haverá um jeito fácil de escapar. Tiago rebateu, seu olhar furioso brilhando na penumbra. Mas uma faísca de esperança pode ser a chave. Ele começou a recuar em direção à saída, pressionando o botão novamente. O chão tremeu e o estrondo aterrador fez ecoar os rostos apavorados ao redor. Nenhum deles estava preparado para a explosão de fumaça que se seguiu. A sala ficou escura, repleta de caos. Miguel puxou Clara para mais perto, enquanto Ana procurava por Tiago, entre o desmoronamento que se desenrolava. Rápido! Todos para a saída! Rafael gritou, lutando contra a fumaça densa que tornava a visão difícil. Desesperados, Miguel e Clara seguiram Ana em direção à escada. Com um olhar determinado, Ana resistiu por um instante, sentindo que precisava encarar Tiago. Espere! Isso não pode acabar assim! Tiago hesitou. A expressão no rosto dele vacilou, revelando um traço de vulnerabilidade. Você tem que ficar longe, Ana. A verdade pode te machucar. Mas no fundo, ele sabia que não poderia continuar fugindo. Miguel, em um impulso, tomou-a frente. Não vamos deixar você se esconder atrás de mentiras. Se você tem algo a enfrentar, então faça isso agora. O fogo no olhar de Miguel era palpável.
Tiago olhou para os amigos, sentindo o peso das escolhas passadas. Na verdade, por muito tempo, eu pensei que poderia protegê-los, mas, na verdade, estava criando um pesadelo. Ele gritou, sua vulnerabilidade à tona. Nesse instante, a porta finalmente se abriu. Uma luz ofuscante invadia a sala e uma segunda figura encapuzada apareceu. Era uma mulher de rosto familiar, mas coberta de sombras. Tiago, está na hora de terminar isso. As reações amontoadas na sala eram de desconfiança, medo e uma sensação de urgência. Miguel sentia que tudo podia acabar ali, mas os olhos de Ana brilhavam com uma faísca de esperança. Se houvesse alguma chance, nós vamos superar isso juntos, ela declarou. Tiago olhou para eles e um novo entendimento começou a surgir. Era hora de libertar-se aquilo que estava preso por tanto tempo. Está bem, vamos fazer isso. Ele respirou fundo e, ao mesmo tempo, todos avançaram para a luz. Ao sair, lágrimas de alívio se misturaram ao caos exterior. Os policiais cercavam a área, mas não havia mais espaço para segredos. Miguel olhou para Clara, um misto de força e tenacidade em seus olhos. Estamos prontos para encarar nossas verdades, seja qual for o preço. Enquanto a fumaça se dissipava, uma nova era surgia em suas vidas. O futuro era incerto, mas juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. Um último olhar entre eles, uma confirmação silenciosa. Ali estavam prontos para reescrever suas histórias. E assim, enquanto a vida redobrava na frente deles e a escuridão se afastava, Ana também percebeu que a jornada não acabava ali. A descoberta da verdade poderia ser só o início. Mas agora eu preciso de você. Não espere nem mais um segundo para se inscrever no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e compartilhe este desenlace com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Você precisa fazer parte desta comunidade. Não perca as próximas histórias exclusivas.